Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Diletos, amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, que estão aí buscando um pouco mais da Palavra de Deus para o enriquecimento do seu conhecimento teológico, conhecimento das Escrituras, conhecimento também espiritual, porque a Palavra de Deus, ela é espírito e vida, disse Jesus. Portanto, quando crescemos em conhecimento, nós crescemos também no conhecimento da Palavra e, consequentemente, de Deus, que Ele é também a própria Palavra, a essência, como disse Jesus, não é? No princípio era o verbo estava com Deus, etc. Então o próprio Jesus disse que a palavra dele é espírito e vida. Deus é espírito. Então a essência principal está exatamente aí. Queridos, não podemos perder tempo porque temos coisa importante para hoje. Temos algo tremendo para o nosso conhecimento, principalmente deste assunto que estamos tratando nesses últimos dias, que são, por exemplo, os grandes sinais do fim do mundo. Eu separaria em duas partes, por exemplo, os grandes sinais da volta de Jesus e do fim do mundo, porque foi assim que os discípulos perguntaram a ele: Mestre, dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E é sobre isso que nós estamos tratando aqui, nesses dias, sobre os últimos, quer dizer, os grandes e últimos sinais que precedem a vinda do Senhor e, consequentemente, o fim do mundo. Não sei se você já aprendeu isso, mas é bom nunca esquecer que o dia do arrebatamento é o último dia. É o que Jesus disse: e eu ressuscitarei no último dia. Entenda, eu levei tempos para entender isso. É de grande importância. Alguns acreditam, porque haverá o milênio, que por causa do milênio nós temos ali continuidade de dias. Mas não haverá. O arrebatamento sendo hoje, vai se levantar o anticristo. O que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele cuidará em mudar os tempos e as leis. Ele vai mudar isso. Ele vai modificar calendários. Aí teremos outra coisa, antes de Cristo, depois de Cristo. Lembra? Que é o que nós temos hoje no calendário. Vai modificar isso. 7 anos depois, já vai ter outra modificação, que é a volta de Jesus, instituindo um novo tempo, uma nova época, uma nova história. Agora imagine, a hora que o arrebatamento acontecer, imediatamente encerrou. Aí está o último dia, porque o restante é uma outra dispensação, é um outro tempo. Agora vai voltar simplesmente 7 anos, que é a grande tribulação, onde Deus estará tratando exclusivamente com Israel e fazendo uma limpeza nesse mundo. Portanto, é ali o último dia. E por que o último dia, pastor? Porque agora, ainda que alguém aceite a Jesus, a igreja já está pronta. Não se incluirá mais a igreja. Não faz parte. Entenderam? Essas almas sobem que morrerem aqui para debaixo do altar, enquanto os demais que foram arrebatados estão muito mais em cima, muito mais além, num momento especial, recebendo o galardão pelo seu trabalho e as suas obras. Ao passo que as demais que morrerem durante a grande tribulação estarão subindo para debaixo do altar. E diz a Bíblia que eles vão dizer: até quando não vai vingar o nosso sangue? Lembra do capítulo 6? Lembra disso aí quando você lê o capítulo 6 de Apocalipse, que você lê sobre os selos, entendeu? Nós já falamos disso aqui anteriormente. Então ele vai dizer: até quando? Aí está escrito: foi-lhes dado compridas vestes brancas, foi-lhe dito que repousasse um pouco de tempo, até que se complete o número daqueles que não hão de morrer, também na mesma situação. Muito bem, e os outros? Nós que fomos arrebatados, encerrou os tempos, encerraram os dias, encerrou-se tudo. Agora é uma outra dispensação, é um outro tempo, é uma outra história. É como o tempo antediluviano e pós-diluviano. E Jesus, sabendo disso, o que ele fala? Será igual nos dias de Noé.
Entenderam? De repente, mudou-se tudo. Quem tinha calendário até o dia de Noé era um calendário. Os dias eram diferentes. Pastor, tinha 24 horas? Sim. E como era a aclimatação totalmente diferente, o homem vivia 1000 anos. 969 anos foi o homem que mais viveu. No caso, Metusalém, Metusalá ou Matusalém, como você queira dizer. Então, este homem foi o homem que mais viveu na terra. E ele viveu antes do dilúvio. Depois disso, nunca mais ninguém atingiu essa idade. Naquela época, os homens viviam muito. Por exemplo, Noé. Noé viveu 950 anos. Imagina, quem viveria pelo menos a metade hoje? Ninguém. Imagina Adão. Adão viveu 930 anos. Quem vive isso hoje? Ninguém. Então, esses homens viveram naquele tempo. Hoje, o clima é outro desde o dilúvio. Por isso, Jesus disse, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Quando encerrar, é o último dia. O tempo será diferente. Vai modificar-se tudo na terra. Então, é bom que estejamos aptos, prontos para a vinda do Senhor. Ok? Amém? Muito bem. Vamos então ao nosso assunto de hoje, muito importante, que são os grandes sinais do fim do mundo. Ok? E também o nosso segundo sinal. O primeiro sinal, Jesus disse que seria o engano. O segundo sinal, nós encontramos aqui, ele diz falsos cristos, que é o nosso assunto de hoje. Vamos então ao que diz a leitura. Mateus capítulo 24, versículo 4 a seguir. Ele vai dizendo assim: respondendo Jesus, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Ótimo. Versículo 25. Eis que eu vou-lo tenho predito. Versículo 26. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Isso foi o que Jesus nos avisou de antemão. Por isso precisamos estar bem atentos. Ele foi bem claro, bem incisivo, não acreditem. Quando não disse não vá atrás, é o que precisamos ter cuidado hoje. Os homens da época da Reforma, os verdadeiros cristãos, eles tinham essas teorias. E os pós-reforma também, que deram continuidade a trabalhos semelhantes, também tinham teoria semelhante a essa. Certo servo de Deus, Spurgeon, falou isso. Acreditam que Lutero também falou, alguns afirmam, que eles falavam a seguinte frase: se alguém pregar um evangelho, ou então um Cristo, ou uma pregação, seja lá qual for, que seja contra a palavra de Deus, então repudiem isso, ainda que ela faça chover milagre todos os dias. Entenda só, não vá atrás apenas por causa de milagre. Veja que Jesus disse, farão tão grandes sinais, tão grandes milagres, tão grandes coisas, que se possível for enganaria até os escolhidos. Então os escolhidos, eles vêm em busca de um verdadeiro Cristo. E é disso que nós vamos tratar hoje. Veja que Jesus deixou bem claro. Qual o perigo disso? Vamos analisar. O que faria e qual a intenção de um falso Cristo? Para isso precisamos entender o verdadeiro Cristo. Então vamos entender. O que quer dizer a palavra Cristo? Cristo é uma palavra grega, que significa o ungido, o Messias, o enviado, o Salvador enviado de Deus. É Cristo. No hebraico, é a palavra Messias. Então, Messias é no hebraico, é Cristo no grego. Então, Cristo é o Salvador. Por ser o Salvador, então a palavra Cristo jamais pode se desvencilhar, pode se separar, jamais, da palavra salvação, porque ele é o Salvador. Veja que no Evangelho de Lucas,
quando os pastores de Belém, os pastorinhos que estavam ali no campo pastando, cuidando dos animais, não é? Eles estavam cuidando daquilo ali nas vigílias da noite, quando é avisado que nasceu Jesus. E os anjos disseram: trago novas de grande alegria, porque na cidade de Davi, que é Belém, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha como eles anunciaram: o Salvador. Isso quer dizer que Deus enviou o enviado, o Messias, o Cristo, o ungido, para a salvação. Não se pode separar o nome Jesus, o nome Cristo, da salvação. Então é como se Cristo, vou usar o grego, Cristo estivesse intrínseco ou ligado, grudado com a palavra sotero, que quer dizer salvação. Daí vem a matéria soteriologia. Muito bem, então não se pode juntar ao pecado, que é o hamastiologia, a doutrina do pecado. Veja que é bem separado. É claro, para conhecer um tem que conhecer o outro. Mas vamos analisar simplesmente o Cristo. E o que é o Cristo? Alguém que veio da parte de Deus para nos trazer o quê? A salvação. Resolver o problema do homem caído. Trazer o homem de volta a Deus. Restaurar o homem a Deus. E esta é a mensagem de Paulo, é a mensagem de Pedro, é a mesma mensagem de João, é a mesma mensagem de todos os apóstolos no passado. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que cada um deles tratam da mesma coisa. Eles não separam Jesus ou Cristo da salvação em hipótese alguma. Sempre eles pregavam a salvação. Todos no passado pregaram a salvação. E o que acontece hoje? Nós encontramos outros Cristos. Nós encontramos algo que não traz a salvação. Ele traz qualquer coisa menos a salvação. E aonde nós precisamos estar atentos? Existem, nós falamos aqui, há umas lives atrás, a respeito de que tipo de Jesus você está servindo. Que tipo de Cristo, que tipo de Jesus você está servindo. Porque senão você vai ser enganado. E é o que Jesus estava dizendo aqui, que viriam muitos em nome dele, mas não era ele. E esses muitos seriam Cristos, seriam salvadores. E esses salvadores não salvam. Nós encontramos hoje uma quantidade de cristãos que, se você perguntar olhando nos olhos deles, se você morrer agora vai para onde? Ele não sabe te dizer. A maioria te diz que, não sei, só Deus sabe. Como se Deus estivesse distante deles. E isso é normal, é real, porque realmente Deus não está ali com eles. Eles seguem outro Filho de Deus, que não é o do nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que enviou o Salvador. É um outro Cristo que criaram na mente dele, que trouxeram até a ele. Aí nós precisamos entender outra coisa. Jesus disse que basta o discípulo ser igual ao seu mestre e o servo igual ao seu senhor. Se você serve um falso Cristo, você terá consequência desse falso Cristo. Você será igual a ele. Será um falso, não precisa falar mais nada, servo. Se você serve um falso mestre, será um falso aluno que se tornará também um falso mestre. Se você serve um falso senhor, você será um falso servo que, consequentemente, se tornará também um falso senhor posteriormente. Porque basta o discípulo ser igual ao seu servo, disse o Senhor. Então, cuidado aonde estamos servindo e o que estamos procurando. Porque parece que não. Mas isso que Jesus falou aqui é muito forte. Muito forte. Encontramos hoje muitos Cristos. E estes Cristos oferecem outras coisas menos a salvação. É muito difícil você entrar numa igreja hoje e encontrar alguém oferecendo salvação. Tem campanha de todo tipo, mas não tem campanha para salvação. Não se fala de salvação. Apenas prosperidade dessa vida, bem dessa vida, etc. Então, que Cristo é esse? Que Jesus não fez isso. Que Pedro não fez isso. João não fez isso. Paulo jamais ensinou isso. É aí que nós descobrimos
que tipo de Cristo estamos servindo ou seguindo, para que não sejamos iguais ou para que sejamos iguais. E isso é o nosso assunto hoje. Jesus, sabendo, avisou bem de antemão: eis que eu tenho avisado a vocês. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, ele disse, não saia. Ou, ali está ele dentro da casa, não acrediteis. Ele diz, porque se levantarão muitos falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos. Eles serão enganados. Ai, mas por quê? Porque eles seguiram a isso, queriam isso, buscaram a isso. Era mais fácil buscar os bens dessa vida do que buscar a salvação. Poucos querem isso hoje, mas não é somente hoje, meu querido. Quando Jesus pisou nessa terra e andou por aqui, a situação era a mesma, nem todos o seguiam, porque nem todos queriam a salvação. Eles queriam tudo, menos a salvação. Alguns pediam pão quando ele estava pregando. Outros diziam, o que tu faz? Que milagre tu faz aí para a gente acreditar em ti? Eles queriam milagres. Outros pediam para mostrar um prodígio. Cada um queria qualquer coisa, menos a salvação. É que nós não queremos analisar a coisa, compreender como está escrito, porque não mudou nada. Poucos hoje querem a salvação. E é ela que Jesus veio trazer. Sofrimento de Jesus naquela cruz foi para nos dar salvação. Todo sofrimento, 33 anos de sofrimento nesta terra, para que agora eu pudesse estar aqui falando dele para você, salvo, e dizendo, venha, e você ouvindo a voz do Espírito dizer, o Espírito e a esposa dizem, vem. O que eu estou falando aqui, o Espírito está confirmando aí no teu coração. Ele confirma dentro de você, porque a voz é da igreja, é da esposa, mas o Espírito confirma, porque o Espírito é o Espírito da verdade, que ele testifica da verdade, disse Jesus, e testifica no teu coração se eu estiver falando a verdade. Portanto, quem tem o Espírito tem o Filho, e quem tem o Filho também, consequentemente, tem o Pai. E isso jamais será enganado, porque o Espírito é o Espírito da verdade. Muito bem, quando falamos de falsos cristos, a primeira coisa que nós pensamos, uma pessoa com uma máscara, não é? E de repente ele tira e é outra coisa, não é? Pois então é coisa semelhante a isso. Mas não é bem assim, porque atrás desse falso Cristo tem o que eu disse anteriormente, falsos ensinamentos, falsa crença, falsa salvação. Aliás, não é uma falsa salvação ditamente. Por quê? Porque a salvação ela é espiritual, como também o pecado é espiritual. Todo homem sabe dentro dele mesmo se está salvo ou não. Todo homem sabe se está perdido ou não, porque o próprio Espírito dele testifica com ele. E Deus deixa esse dispositivo para que nós nunca sejamos enganados e saibamos se tudo está bem ou se tudo está errado. O provérbio diz que ele é a lâmpada do Senhor, o Espírito que perscruta o mais interior do coração do homem. Isso é importante, para que nós saibamos se estamos salvos ou não. Então, essas pessoas geram em si uma falsa salvação e falam para os demais, mas sabendo internamente que não estão salvos. E isso é o pior de tudo, porque foi gerado por um falso Cristo que ele aceitou, porque aquele falso Cristo dava algo que ele queria e ensinava a viver uma falsidade. Aí o Espírito da verdade se aparta dali, porque ele só está com a verdade. Onde está a mentira, ele não está. Muito bem. Então, falando de falsos Cristo, nós dizemos, mas cadê? Eles não estão aparecendo? Sim, meu querido. Talvez você não esteja bem atento aos acontecimentos. Eu não vou falar hoje dos Cristos que apareceram antes de Jesus. Ele mesmo disse, quem veio antes de mim é ladrão e salteador. Todos que vieram antes, ele fechou, disse todos, ele generalizou. Eu não vou falar para você dos Cristos, falsos Cristos, que vieram logo em seguida, porque vieram uma quantidade muito grande. Eu vou falar só alguns do século 19, 20 e 21, só para você ter uma ideia de como eles se multiplicaram nesses últimos dias. E hoje, agora, é onde mais nós estamos vivendo. Muitos, mas muito em quantidade. E poucos estão percebendo. E é o que Jesus disse, estejais apercebido.
para que não seja enganado. Veja, eu vou citar alguns agora para você entender. Vou começar pelo século XIX, só alguns, depois vou citar do século XX e XXI. Vamos lá. John Nicholson Tom. John Nicholson Tom nasceu em 1799, morreu em 1838. Rebelde contra o governo, dizia ser o salvador do mundo e a reencarnação de Jesus Cristo. Em 1834, foi morto por soldados britânicos na Batalha de Bossenden Wood, em 31 de maio de 1838, na cidade de Kent, Inglaterra. Ele se dizia que ele era Cristo. Eu vou citar rápido, porque tem muitos aqui, eu marquei uma boa quantidade. Olha, eu só marquei século XIX, XX e XXI. Porque se eu marcar todos, eu teria que trazer um livro dessa grossura para você. É que eles estão aí escondidinho para todos os lados. E outros estão tão escancarados, mas as pessoas não querem entender, nem querem aceitar. Lá vai, vou continuar. Arnold Porter, que também em 1804, morreu em 1872. Apostatou da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, líder de Mormons, ele era líder dos Mormons. Afirmava que o Espírito de Jesus Cristo entrou em seu corpo e ele se tornou Potter Cristo, Filho de Deus vivo. Morreu numa tentativa de subir ao céu ao pular de um penhasco. Ele subiu num penhasco e disse, eu vou subir agora. Aí pulou, morreu. Era um falso Cristo, enganou muita gente. Lá vai. Bahá'u'lláh, não sei se você já ouviu falar, é bem conhecido para o Oriente Médio. 1817, morreu em 1892. Vai anotando aí se você quiser. Nascido numa família muçulmana xiita, em 1844, afirmou ser o cumprimento profetizado e prometido de todas as grandes religiões. Ele fundou a fé Bahá'í em 1863, que tem seguidores até hoje em todo o mundo. Fé Bahá'í é super conhecida. É que talvez você não saiba, você está aqui na parte ocidental e quase nós não olhamos para esses lados, mas lá é onde mais tem. Lá vai, tem mais ainda. Tá? William W. Davis nasceu em 1833, morreu em 1906, líder da seita Reino dos Céus, localizado em Walla Walla, Washington, em 1867, 1881, ele ensinava seus seguidores que era o Arcanjo Miguel, mas já havia vivido com Adão, Abraão e Davi. Quando seu filho Arthur nascera, em 11 de fevereiro de 1868, Davis afirmou que a criança era a reencarnação de Jesus Cristo. Quando o David, o segundo filho de Davi, o Davis, nasceu em 1869, ele passou a dizer que era Deus, o Pai. Intitulou-se Deus. Foi bem além ainda. Quer mais? Vamos lá. Mirza Ghulam Ahmad, 1835, morreu em 1908. Natural da Índia, afirmou ser o aguardado Mahdi, bem como a segunda vinda de Jesus, o Messias prometido no final do tempo. Ele foi a única pessoa na história islâmica que alegava ser ambos. Lá vai. Afirmava ser Jesus, no sentido metafórico e caráter, fundou o movimento Al-Mahdi em 1889, alegando ser comissionado por Deus para reformar a humanidade. Olha só, mais um Cristo. Quer mais? Temos mais, vamos lá. Lô da Polygubel, ele, 1898 a 1968, fundador do líder de uma seita na Holanda que dizia ser o corpo ressuscitado de Jesus Cristo. Ele afirmou que ele era o corpo de Jesus que ressuscitou, por isso que não acharam o corpo no sepulcro, porque o corpo era ele. Talvez você nunca pensou nisso, mas isso está aos nossos olhos, que nós não queremos aceitar. Vamos lá, Jesus foi bem claro, ele sabia desses acontecimentos. Lá vai. Tem mais um aqui, muito importante para você. Haile Selassie, 1892 a 1975. Não dizia abertamente ser Jesus, mas o movimento Rastafari, que surgiu na Jamaica durante os anos 1930, acredita que ele é a segunda vinda, incorporou isso quando tornou imperador da Etiópia em 1930, defendendo ser a confirmação de um retorno do Messias no livro de Apocalipse. Também é chamado de Jah Rastafari.
e os seguidores do movimento Rastafari dizem que ele deve retornar uma segunda vez para iniciar, veja bem, estão esperando que ele vai voltar ainda uma segunda vez para iniciar o dia do julgamento. Essa seita existe, está real hoje. A seita continua crescendo, em parte graças ao grupo de reggae, e teria cerca de 1 milhão de seguidores. Eles cantam reggae, é uma benção, é uma beleza, não precisa falar mais nada. Então, eles estão aguardando que esse homem vai voltar e vai exercer o juízo final. Você nem sabe o que tem em volta de você, não é? Analisa bem. Ernesto Norman, 1904 a 1971, faz pouco tempo, um engenheiro elétrico que fundou a Academia Unarius de Ciência em 1954, dizia ser a encarnação terrena de um arcanjo chamado Rafael, mas já vivera na Terra como outras figuras notáveis, incluindo Confúcio, Sócrates, Jesus, diz que ele viveu com esses homens. Faleceu em 1971, mas a Unarias ainda se mantém e oferece terapia de vidas passadas para curar todo tipo de mal. Sabe aquele estilo de regressão que eles fazem? Então isso aqui fazem também. Isso através dessa grande reencarnação que existiu, tá? E que vai voltar. Estão aguardando, tá bom? Lá vai. Krishnaventa, 1911, agora estamos no século XX, né? A 1958, fundador da seita Fonte de Sabedoria, Conhecimento, Fé e Amor na Califórnia. No final de 1940, em 1948, declarou que ele era o Cristo, o novo Messias, e que chegou à Terra vindo do planeta Neofrates, já extinto, quer dizer, esse planeta não existe mais. Foi assassinado 2 ex-seguidores, descontente que o acusava de venta mal, usar o uso do dinheiro da seita e ter abusado de suas esposas. Esses homens o mataram por causa disso, que ele abusaram da esposa deles. Tá, então é mais uma seita que estão aguardando a volta desse homem novamente para o juízo. Lá vai. Ahn Chang-hong, sul-coreano, que fundou a Igreja de Deus Nova Aliança da Páscoa em 1964, que se tornou a Sociedade Missionária Mundial de Deus. Ele seria a segunda vinda de Jesus e depois passou a se declarar o próprio Deus Pai. Ele achou pouco ser o Messias, ele disse logo que ele é Deus. Ficava bem melhor, tá? Para ele. Tem mais, lá vai. Sun Myung Moon. Isso é bem conhecido, você conhece. 1920, morreu agora em 2012. Mais conhecido como Reverendo Moon, fundador da Igreja Unificação, ensinava a ser o Messias e a segunda vinda de Cristo, cumprindo a missão inacabada pelo Jesus bíblico. Ele diz que o Jesus que está na Bíblia está totalmente errado. Ele fracassou, ele falhou. Por isso, Deus mandou que ele viesse para dar continuidade ao trabalho que Jesus deixou pela metade, fracassando. Os membros da Igreja da Unificação ainda consideram Sun Myung-moon e sua esposa, Hak Ja-han, os verdadeiros pais da humanidade, Adão e Eva, restaurados à sua plenitude. Muito bem, você está entendendo? Todos eles afirmaram que eram Cristo. Tá? Tem mais. Jim Jones. Já ouviu falar? Jim Jones? Tá bom. 1931. Morreu em 1978. Fundador do Templo dos Povos. Inicialmente, um líder protestante passou a se dizer reencarnação de Jesus. Akantenon, ou ele achou que talvez fosse também lá do Egito. Buda e o Divino Pai. Ele era a encarnação de todos eles. Alegando perseguição religiosa nos Estados Unidos, levou seus seguidores para Johnstown, na Guiana, onde organizou um suicídio coletivo dia 18 de novembro de 1978. Morreu muita gente junto com ele. Acho que você já ouviu falar. Não vai dar para dar detalhes, porque tem muita coisa ainda para tratarmos, tá bom? Vamos lá. Marshall Alfred White. Marshall Alfred White. 1931. 1997, fundador da seita Portão do Céu, usou a internet para se declarar Jesus Cristo e reuniu seguidores. Todos cometeram suicídio coletivo no dia 26 de março de 1997, quando passou pela Terra o planeta Harry Pop. Eles acreditavam que iriam se encontrar com ele no céu
pois na verdade seria uma nave espacial que veio buscá-los. Olha só, o cometa era uma nave espacial enviada por Deus que vinha buscá-lo, porque o Cristo já tinha mostrado isso para eles, tá bom? Vamos lá. O Wayne Bennett, 1941, está vivo até hoje. Seu verdadeiro nome é Michael Travis, fundador da igreja O Senhor é Nossa Justiça. Ele afirma: sou a personificação de Deus, sou a divindade e a humanidade combinado, quer dizer, o divino e o humano. Iniciou sua seita em 1989, quando convenceu alguns dos adventistas a abandonarem a igreja e segui-lo numa vida sem pecados. A partir de 2000, disse ter ouvido Deus dizer: você é o Messias. Foi condenado à prisão em 15 de dezembro de 2008 por abuso sexual de menores. Aí está preso ainda, esperando julgamento, tá bom? Mas é Cristo, ele está lá dentro do presídio ainda como Jesus, como Cristo. Arafim Mohamed, 1943, também está vivo, nós estamos agora no século 21, tá? Também está vivo. Conhecido como Ayapin, fundou a seita Reino dos Céus na Malásia em 1975, logo proibida pelo governo. Ele afirma que seus seguidores têm contato direto com os céus, sendo considerado a encarnação de Jesus, bem como de Shiva, de Buda e de Maomé. Ele é uma reencarnação de todos de uma vez só. É forte isso aí. Muito bem. Tem mais ainda. Vamos lá. Matayoshi Mitsu, tá bom? 1944. Vivo ainda. Um político conservador japonês que em 1997 criou o Partido Mundial da Comunidade Econômica, com base em sua convicção de que ele é Deus e Cristo. De acordo com seu programa, ele fará o último julgamento como Cristo, mas dentro do sistema político atual. Ele vai julgar todas as nações e o mundo de uma vez só. Olha, analisa. Tá. Tem mais ainda, vamos lá. José Luiz de Jesus Miranda, bem conhecido, esse ficou conhecido no mundo inteiro, tá bom? 1946 e morreu 2013. Porto-riquenho, fundador e líder da igreja Crescendo em Graça. Afirma que Cristo ressuscitado se apossou do seu corpo em 1973, quando 2 espíritos lhe avisaram disso. Anunciou que passaria por uma grande transformação em 2012, tornando-se imortal. Sua morte em decorrência de um câncer não é confirmada pela igreja, com 710 centros de culto em 25 países. Ele tem em 25 países todas essas congregações. Analisa quanta gente. 710 congregações ele tem espalhado em 25 países. Todos aguardando a volta dele ainda, que ele vai voltar, que ele é o Cristo. Shoko Asahara, 1955, está vivo. Fundou o controverso japonês grupo religioso Aum Shinriko e em 1984 ele declarou seu Cristo e o verdadeiro Deus, o Cordeiro de Deus, seria o único só mestre do Japão plenamente iluminado. Ele disse que ele seria o único. Divulgou uma profecia sobre o fim do mundo que incluía uma terceira guerra mundial que terminaria em bombardeamento nuclear. A humanidade iria acabar, exceto para os poucos que seguissem a Aum, que é a sua seita. Ficou famoso quando realizou um ataque com gás sarin no metrô de Tóquio em 1995. Desde então está preso e foi condenado à morte, mas ainda aguarda execução. Veja bem, desde 1995 está aguardando. Mas é o Cristo, está lá dentro do presídio, ainda como o Cristo. Eu vou passar um agora que você conhece de cor. Lá vai, tá bom? Henry Cristo. Se você conhece, 1948 ele nasceu. Está vivo, hein? Um astrólogo brasileiro que afirma desde 1969 ser o segundo Jesus reencarnado. Vive em Brasília, considerado por ele e seu discípulo como a Nova Jerusalém mencionada no Apocalipse. Nem nós sabíamos que Brasília se tornaria a Nova Jerusalém mencionada no Apocalipse. Tem coisa que até é cômico, né? É até cômico.
Vamos lá, tem mais ainda, né? Já estamos encerrando, tá bom? David Koresh, 1959 a 1993, nascido em Vermont, Wayne Howell, foi o líder da seita davidiana, tá bom? Com sede em Waco, no Texas. Em 1983, começou a dizer que era o único profeta e o Filho de Deus, o Cordeiro. Reuniu seus seguidores em um grande arsenal e uma fazenda. Em 1993, o FBI invadiu o lugar numa operação que terminou com um incêndio da sede do grupo. Além de Koresh, morreram 54 adultos e 21 crianças que ali estavam confinados com ele. Tem mais se você quiser, tá? Lá vai. Hogen Fukunaga, 1945, está vivo, hein? Fundador no Japão, em 1987, a Honohana Sapogoyo, conhecida como seita da leitura do pé. Imagina, leitura do pé. Não é lavar o pé, não, é ler o pé mesmo. Ele diz ter passado por uma experiência espiritual quando descobriu ser a reencarnação de Jesus Cristo e de Siddhartha Gautama, o Buda. Ele é a reencarnação dos dois, de Jesus e do Buda ao mesmo tempo. Lá vai, tá vivo, hein? Marina, enganando muita gente com uma seita muito grande. Marina Tsivigum, essa, 1960, está vivo. Nasceu em 1960. Ou Maria Dave Christos, líder da Grande Fraternidade Branca. Em 1990, ela conheceu Yuri Krivonogov, que passou a afirmar que Marina era um novo Messias e mais tarde se casou com ela. Então esse homem casou-se agora com esse Messias. Tem mais, se você quiser. Vamos lá, tudo falsos cristos que nós estamos vendo, está patente aos nossos olhos e nós estamos fazendo de conta que não vimos, tá bom? E outros nem percebem. Tá, Sergei Torop, 1961, tá vivo também. Um ex-guarda de trânsito russo que afirma ter renascido como Vassarion Jesus Cristo. Embora ressalte que ele não é Deus, mas a palavra de Deus. Ele diz que ele é a palavra de Deus. Fundou a Igreja do Último Testamento. Em 1990 mudou-se para o sul da Sibéria, onde vive com seus discípulos na comunidade espiritual Tiberkul, em Cópolis. Ele tem várias esposas e diz ter 10 mil espalhados pelo mundo. Esse é forte, tá bom? Está vivo com uma igreja enorme também, transitando e aumentando a cada dia mais. Ainda século XXI, vamos lá, bem rapidinho. David Saylor, 1965, é um inglês ex-agente do Serviço Secreto M15, que no verão de 2007 proclamou seu Messias. A descoberta da nova identidade veio após o consumo de cogumelo alucinógeno. Afirma que um espírito apareceu e lhe deu a notícia. Passou então a andar apenas com roupas brancas, sem sapatos. Defende o uso de drogas com algo espiritual. Lançou uma série de vídeos no YouTube, onde afirma ser Jesus. Vive com muitos seguidores numa comunidade sinômina ou seminômades, ocupando casas vazias em Londres ou no interior da Inglaterra. Ele afirma ter um lado mulher. Repetindo, ele afirma ter um lado mulher. E assume por vezes a personalidade de Dolores Kane. Explica que ele não se trata de homossexualidade. E como balancear as duas coisas, os dois lados, feminino e masculino, como se eu pudesse esquecer quem sou, justifica ele. Então tem dia que você chega lá, ele é um homem, tem dia que você encontra e ele não é mais um homem, ele é uma mulher. Mas ele é o Messias, ele é o Cristo, diz ele é o Jesus. Muito bem. Oscar Ramiro Ortega Hernández, esse quase todo mundo também conhece, está vivo ainda. 1990 ele nasceu, bem jovem. Em novembro de 2011, disparou 9 tiros com um rifle AK-47 contra a Casa Branca em Washington, dizendo ser Jesus Cristo. Ele disse, eu sou Jesus Cristo. Disse que foi enviado para matar o presidente Barack Obama, que seria o anticristo. Ele disse que ele era Jesus Cristo, por isso ele já veio para acabar com o anticristo, que era o Barack Obama, naqueles dias, em 2011. Né? Ele fazia todas essas loucuras por aí, enfim. Vamos lá.
Esses falsos Cristo que nós estamos vendo hoje, cada um tem a sua peculiaridade e seus ensinamentos, que isso é importante você guardar. Tá? Alan John Miller, 1962 ele nasceu, mais conhecido como A.J. Miller, australiano, e é um testemunha de Jeová e líder do movimento Verdade Divina. Miller afirma ser Jesus Cristo, reencarnado, e quer espalhar a mensagem que ele chama de verdade divina. Ele faz vários seminários sobre o tema e usa várias formas de mídia, principalmente a internet. Vive com Mary Suzanne Locke, que seria o retorno da Maria Madalena à Terra. Isso aqui são exatamente o que nós estamos falando para você, os falsos Cristo, que se dizem ser encarnação de Jesus, ser o próprio Jesus que voltou à Terra. Isso aqui era o que Jesus estava nos acordando. Agora, queridos, prestem bem atenção. Quando nós falamos sobre o que Jesus disse, surgirão falsos cristos e falsos profetas enganarão a muitos. É que um falso Cristo precisa ser levantado por um falso profeta. Veja que, quando Jesus chegou, João Batista veio primeiro. Ele é o profeta que aponta para Jesus. O falso profeta vai apontar para o anticristo, que é o falso Cristo, o principal líder de todos. Então, hoje, para apresentar um falso Cristo, precisa também ter esses falsos profetas. Mas sobre falsos profetas nós falaremos numa outra oportunidade, uma outra aula que nós teremos sobre isso. Porém, vamos analisar um pouquinho só disso que nós estamos analisando aqui, tá bom? O que traria um falso Cristo? O que ele faria? Se o Cristo veio para trazer a salvação, o que traria um falso Cristo? O que dissemos anteriormente, uma falsa salvação, um falso ensinamento. E como o Cristo veio para revelar o Pai, então ele vai revelar também um falso Pai. Por isso nós precisamos separar as coisas. Cuidado com o Cristo que apresentam para você, que revela um Pai, que só faz o bem, como eles falam, que não tem justiça, é um cristianismo sem cruz, um cristianismo que nós vemos hoje sem sequer sofrimento. A Bíblia diz que importa que por muitas tribulações entremos no reino do céu. É anunciado um cristianismo sem tribulação, sem sofrimento, sem perseguição, um cristianismo onde se precisa ter de tudo. E isso vem de um Pai que eu não conheço. Porque o Pai do meu Jesus, diz Isaías 53, ao Senhor agradou moê-lo. A minha Bíblia diz que o Pai, ele repreende todos que ele toma por filho. E a minha Bíblia ainda diz que ele repreende e castiga todos quanto ele ama. Aleluia! Eu gosto disso. Porque ele nos repreende, ele nos castiga, ele nos coloca em ordem para que possamos estar perto dele. E quando isso ele faz, ele nos diz, sede santo, porque eu sou santo. Ele não trouxe um paraíso nessa terra. Ele não trouxe nada disso. Quando analisamos as palavras de Jesus, o próprio Jesus diz, não vim trazer paz à terra. Antes vim trazer a espada. Jesus disse, eu vim acender fogo na terra. De agora em diante estarão divididos numa casa. 3 contra 2, 2 contra 3. Hoje você só vê pregação em que a família vai ficar totalmente unida. É um Cristo que trouxe uma união familiar, um prazer familiar, uma unidade familiar, uma unidade no casamento, uma unidade na família, uma perfeição familiar. Eu não vejo isso nem sequer no Velho Testamento. Você olha a família de Samuel, faz dó de ver. Você olha a família de Moisés, cadê os filhos? Por que não deram continuidade a entrar na terra prometida? Nem se fala em Gerson, nem fala nos demais. Por quê? Porque eles não puderam tomar a frente. Quem Deus pôs para tomar a frente? Pessoas dignas, no caso Josué. Então nós olhamos para a família de Davi, meu Deus, não precisa falar nada. Um assassino do próprio irmão, o outro estuprou a irmã, enfim, o que está ali. E Davi era segundo o coração de Deus. E por que a família não era? Porque o Deus que nós servimos não veio para fazer o que eles estão ensinando por aí. Ele veio com outra finalidade. A finalidade do Evangelho.
A finalidade de Jesus, ele veio para os seus e os seus não receberam. A finalidade de Jesus é, mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus aos que creem no seu nome. Ele disse, esse é o cálice da nova e eterna aliança que é derramado por muitos. É para todos, mas nem todos querem. A salvação é individual. Será salvo tu e a tua casa. Isso não significa que a tua casa inteira vai para o céu. Não, a tua casa inteira recebe a salvação. Quem vai permanecer até o fim é problema dele. Quem vai perseverar nela, diz que o perseverar até o fim será salvo, é problema individual. Todos vão receber? Sim. Mas todos vão permanecer? Não. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Numa grande casa tem todo tipo de vaso, disse Paulo. Então entenda que isso é um Cristo que estão pregando que não existe. Existem muitos Cristos hoje sendo pregado que te dá prosperidade, que te dá bem dessa vida, que te faz mais do que vencedor em todas essas coisas. Por exemplo, quando eu falo isso, eu não estou te falando que nós somos mais que vencedores, como diz a palavra de Deus. Mas eles falam mais que vencedores, por exemplo, lá vai, que quem te fez o mal vai ter que morrer, vai ter que sofrer, vai ter que, você vai ser vencedor de tudo, você vai pisar teus inimigos. Meu amigo, isso não tem aqui. Então Estevão não servia a Jesus, morreu apedrejado diante de todos os seus inimigos. Não tinha vingança ali, Deus não matou nenhum dos seus inimigos, pelo contrário. Deus cruzou os braços e deixou acontecer para mostrar como é que morre o verdadeiro fiel servo de Deus. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. É para lá o negócio, não é para cá. A salvação é para lá, não é para cá. Criou-se uma síndrome de que para ser salvo é preciso ter o melhor carro, a melhor casa. É preciso não ter nenhuma dificuldade nessa vida, nenhum problema. É preciso viver uma vida abastada, senão não tem Deus. Max Weber, no seu discurso, no seu livro, ele cita isso, que por causa disso a Europa prosperou, se tornou o país mais rico, diz ele. Isso é errado. Ele se tornou mais rico, mais importante, porque o calvinismo acabou, fez com que ele se interessasse por uma vez salvo, salvo para sempre. Então, para demonstrar essa salvação, era necessário primeiro ser rico. E aí todo mundo começou a trabalhar e por isso a Europa ficou rica. Não tem nada a ver. Viu? Está totalmente destituído de credibilidade essa teoria de Weber, tá bom? Eu sei porque eu estudei sobre Weber. Tá, então, nós não vivemos essas teorias. Nós vivemos o cristianismo. Cristianismo vem de Cristo. E que Cristo é esse que nasceu e foi colocado numa manjedoura, que morreu em uma cruz, que da manjedoura até a cruz foi a caminhada dele. Ele nunca disse que ele se assentaria num trono aqui nessa terra antes de passar pela cruz, antes de passar pelo Gólgota. Ele disse que ele voltaria, se assentaria e julgaria junto com as 12 tribos de Israel todas as nações. E vai fazer sim, mas primeiro ele deitou-se numa manjedoura, passou pelo Calvário. Agora cuidado, que ele não vai voltar como estava, nem como era. Como muitos afirmam, ele vai voltar de lá todo poderoso. E diz que ele voltaria com poder e grande glória sob as nuvens do céu. Ele vai tocar com a ponta do dedão do pé no Monte das Oliveiras e vai rachar o monte no meio. Este é o Jesus que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Que nunca nem prometeu nem continua prometendo bens nessa vida. Pelo contrário, ele diz, eu sei a tua pobreza, mas tu és rico, disse ele. Esse é o Jesus da Bíblia. Todos os demais são ladrões e salteadores, como ele mesmo disse. Vamos entender mais? Porque hoje nós temos tantos Cristos sendo pregados, que é uma quantidade. Cuidado com o que estão pregando para você. Que tipo de Jesus estão oferecendo para você? Sabe por quê? Porque cada um vai buscar o seu. Hoje tem Jesus de todo tipo. Você tem um Jesus casamenteiro, você tem um Jesus que dá bens, você tem um Jesus que cuida da tua mente para deixá-la intacta. Você tem Jesus de todo tipo. Que Jesus você quer? Agora, se você quer o Jesus Salvador, o da salvação, o Filho do Deus vivo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho,
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não disse que ele deu seu único filho para que todos fossem ricos nessa vida, para que todos fossem livres dos problemas dessa vida. Pelo contrário, não podemos nem se embaraçar com o negócio nessa vida. Sabe por quê? Porque o que está sentado no trono já nos deu vitória sobre todas essas lutas e que nós chegaremos lá. E disse ainda, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que quer dizer isso? Pare de buscar o Jesus que você quer que ele seja. Busque o Jesus que quer que você seja e não que você quer que ele seja. Busca-se um Jesus hoje que ele quer que dê tudo o que a pessoa peça, como se ele fosse apenas um almoxarife que está no almoxarifado entregando ferramenta para quem quiser. Não. Jesus quer que você vá até ele, que é para ele te salvar. Ele quer que eu vá até ele para ser salvo. Aleluia! É para isso eu tenho que me enquadrar no ditame dele. E o primeiro dos seus ditames é o seguinte: negue-se a si mesmo. Não busque um Jesus que faça o que você quer. Busque um Jesus que tem o que ele quer que você faça, que eu faço. Ele foi bem claro que é para nós ensinar o que ele mandou e não querer que ele faça o que nós mandamos. Esse é o Jesus que se ensina e se busca hoje em muitos lugares. Existe o verdadeiro, ele está aí. A igreja ainda não foi arrebatada. Eu digo isso com muita alegria na alma, porque a hora que ela for, então os verdadeiros vão desaparecer. Vamos continuar. Por que eu estou puxando esse assunto? Que Jesus você está seguindo hoje? Será um Jesus que só faz beneficências que você quer, que dá o que você quer, que escuta a tua oração e faz tudo que você manda, que você pede? Porque nem todos passaram por isso. Ele nunca respondeu ao pé da letra o que a pessoa queria. A ninguém Jesus respondeu da forma que ele queria. Ele sabia do que está escrito em Provérbios, capítulo 26, versos 4 e 5. Ele sabia o que ele estava ensinando. Então ele sabia como responder ao tolo segundo a sua estutícia. E sabe ainda até hoje. Sou testemunha disso. Porque quando eu vim até ele, eu vim fazendo perguntas também no meu coração e na minha mente. E ele me respondeu não da forma que eu queria, mas da forma que ele queria e me transformou no que eu sou hoje, para glorificar o nome dele. Analise bem. Jesus não vai fazer o que você quer. Ele não vai ser mandado por você. Até porque nós somos bons. Não. O que diz o Salmo 18? Com o puro te mostrarás puro. Não é assim? Com o santo te mostrarás santo. Com o perverso te mostrarás indomável. Nossos caminhos não são dele, nossos caminhos são perversos, então ele não se deixa domar por nós. Não responde o que queremos, não dá o que queremos, ele dá o que ele sabe que nós precisamos para permanecer na salvação. Então veja o que tem a gama de Jesus que nós encontramos hoje. Os falsos Cristo, que as pessoas não percebem, que é o maior perigo. Porque o falso Cristo vem trazer um falso ensinamento, vem trazer uma falsa salvação, vai apresentar um falso Pai e, consequentemente, um falso céu. Uma falsa cidade. Quem sabe você já entendeu que falso céu seria um inferno, que falsa cidade seria o quê? Um presídio eterno que é o lago de fogo. Então, vamos analisar um pouquinho o que eu tive. Marquei aqui algumas coisas para você ter uma noção. Os falsos cristos criados e oferecidos hoje. Vamos ver o que diz? Vamos lá. O Jesus do Evangelho Social. Você vai encontrar isso para todo lado hoje. Jesus do Evangelho Social. O que é isso, pastor? Lá vai. Ele melhora a sociedade através da justiça e obra social, suprindo as necessidades. Esse é o Jesus social. Todo mundo quer que o mundo se torne cristão, que é para daí em diante não ter mais problemas, porque todo se tornar cristão não vai ter mais problema. E os discípulos brigavam entre si antes de Jesus morrer. E eram cristãos. Deu para você entender, não é? Então imagina o mundo hoje se tornando cristão. Que diferença faz, querido? Eles estão numa fase de aperfeiçoamento. Isso aqui só vai arrumar com a volta de Jesus. O Espírito dominará tudo sobre a terra. Então não será por força nem violência, mas pelo Espírito do Senhor. Vai mudar a mente humana, vai mudar tudo na sua volta no milênio. E quem não serve, ele vai tirar dessa terra. Isso não pode ser feito agora, apenas por aceitar a Jesus. Senão teria feito no tempo dos discípulos.
Eles falariam a mesma língua, eles brigavam, desentendiam-se. Então lá vai. O Jesus social, eles acham que resolve todo o problema. Esse é o Jesus social. Silenciando as necessidades do evangelho. Então ele vai colocando tudo isso aí. Esses seguidores constroem casas, alimentam os pobres, combate a AIDS por Jesus. Eles fazem ajuda social. Os trabalhos dele é voltado só para o lado social, que é para melhorar a sociedade. Esse é o Jesus do evangelho social. Querem melhorar em todo sentido. Na política é o que mais a gente escuta hoje, né? Em todos melhorando a sociedade. Na verdade, isso aqui só vai melhorar com a volta de Jesus. Entenda, pelo amor de Deus. Porque se alguém pudesse resolver isso, não precisaria Jesus voltar, meu filho. Se alguém pudesse resolver o problema da sociedade, se qualquer igreja pudesse resolver, não precisaria Jesus voltar. Entenderam? Porque alguém já tomou o lugar dele, alguém já fez o trabalho dele. O trabalho dele é restaurar todas as coisas quando voltar. Muito bem, vamos aí, o número 2. Eu marquei aqui uns 8 Jesus para você. Lá vai, número 2. O Jesus treinador é oferecido em tudo que é lugar hoje. Ele fornece ideias, ele dá e fornece ideias e as ferramentas para ser bem sucedido em tudo que você fizer. A pessoa diz, vem para a igreja e Deus vai abençoar tudo que você fizer. Se disser, eu vou pecar, ele vai abençoar também. Tudo que você fizer, ele vai abençoar. Que é para dar tudo certo na tua vida. Até os caminhos errados vai dar certo também. Esse é o Jesus que se busca hoje. E é o que muita gente oferece. Ele dá ideias e ferramentas para que tudo seja bem sucedido na sua vida. Tudo vai prosperar. Aqueles que o procuram buscam interesses pessoais. Jesus gerente, Jesus goleador, Jesus casamenteiro, empreendedor, empresário, prosperador, etc. Quem vai para ele vira próspero. Ele fica próspero em tudo. Tudo dá certo. Eu não vejo esse Jesus na Bíblia, mas anunciam hoje em vários lugares na terra ainda. Tá? Vamos para o terceiro? O Jesus paz e amor. Isso é oferecido para todo lugar. O que ele faz? Rejeita os religiosos, intolerantes, somente ama todos aqueles que são semelhantes a eles. Aqueles que o buscam estão sempre a questionar autoridades, verdades objetivas, julgamentos e religiões institucional, amam pessoas de mentes abertas. Esses aqui, eles buscam Jesus paz e amor. É o Jesus que é oferecido, mas que tem inimizade com os outros também. E eu não vejo isso. Jesus manda amar até os inimigos. Vamos em frente? Ele ainda prega paz e amor. Vamos lá. O Jesus político-social. Esse está em alta esses dias, hein? Nós estamos agora. Promove o ativismo idealístico. Aqueles que o buscam luta contra o aumento dos impostos, das clínicas de aborto e pelas orações nas escolas, promove o cuidado com o meio ambiente, a igualdade de direitos. Já viu o crente se metendo nessas manifestações de igualdade de direitos, etc., porque ele está pregando um Jesus político-social. Jesus nunca entrou nisso. O Jesus da Bíblia, quando quiseram pegá-lo para transformá-lo em rei, ele atravessou o mar da Galileia e fugiu. Ele disse, meu reino não é desse mundo. Então esse nós encontramos para todos os lados hoje. Tem mais ainda? Vamos então para o quinto. O Jesus das simonias. Esse é importante, hein? Se torna o talismã cristão. A presença dos produtos, Jesus combate o pecado. Aqueles produtos que se usa, camiseta, pulseirinha, um monte de coisa. Seus seguidores se enfeitam com objetos alusivos à fé cristã e frases cristãs, sem contar com o uso do sal grosso, arruda, óleo ungido, água ungida, lenço ungido, enfim. Esse aqui é o Jesus das simonias. A pessoa está enferma, é só colocar aquele lenço ungido em cima, ele vai sarar. Pega o óleo ungido, eles compram óleo ungido para todo lado. Unge as paredes da casa, unge o carro para não ter acidente, unge as paredes da casa para abençoar, unge a prefeitura, unge as paredes lá da Câmara Municipal. Eles saem ungindo tudo. Esse é o Jesus das simonias. Entenderam? Os obreiros são ungidos com azeite, com óleo ungido, enfim. A simonia. Para todo lado você vai, tem fitinha, tem isso, aquilo. Que Jesus é esse, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus é esse. Esse não é o Jesus da Bíblia. Vamos em frente? Vamos lá? O Jesus Rock Band.
esse é melhor de todos, para você ver aqui. Baseia o seu povo em atividade divertidas e músicas quentes. Aqueles que o buscam estão sempre atrás de shows cristãos, acampamentos cristãos, retiros e outros eventos desse tipo. Esse é o Jesus Rock Band. Então, quanto mais louvozão, etc., o povo está no meio, gosta, pula, etc. e tal. É bom louvar? Sim. É bom dançar? Sim. Tudo isso aqui é bom? É. Mas Jesus só está nisso? Não. E ele está nesse meio dessas músicas que estão cantando por aí também? Não. Esses hinos louvam a Deus? Não. Esse tipo de música, esse tipo de... Não. Eu não estou falando de ritmo de música, pelo amor de Deus. Cante reggae, cante samba, cante pagode, cante todos os ritmos. Posso lhe falar isso porque eu sei de onde Deus me tirou. Estou seguro do que eu estou lhe dizendo. Agora, cuidado em encontrar apenas a alegria sensorial, a alegria externa, que é o aglomerado de pessoas cantando, pulando, dançando, e no outro dia eles estão em depressão, cheio de problemas, só encontra Jesus por nesses lugares, na igreja nem aparece muitas vezes esse tipo de pessoa, porque eles só gostam desse tipo de aglomerações. Eles encontram Jesus no meio disso, a sua alegria, a sua paz está nisso, mas quando sai dali, a depressão bate, os problemas caem em cima, e Jesus é isso. Acabei de citar agora há pouco, Estevão apedrejado, ele ainda adorava ao Senhor. Não importa o estado em que você está. Paulo, retalhado, junto com Silas, ainda cantava e adorava. A tua alegria não sai de você, não depende do externo, não depende dos shows, não depende de nada disso. Ela depende da presença gloriosa do Senhor que disse, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença dele nos faz descansar. Assim ele disse a Moisés, vai contigo a minha presença para te fazer descansar. Vamos para o 7º. Estamos já chegando aí. Jesus Web Lord. Esse Web Lord, esse aí é engraçado. Este é radical e luta contra o erro teológico. Aqueles que o buscam gostam de ler livros heréticos para depois criticar, debater teorias teológicas e publicar picuinhas e críticas contra os irmãos na internet. Esses são valentes na internet, dão opiniões, falam mal uns dos outros, falam mal das igrejas, falam mal dos irmãos, falam mal dos pastores, falam mal de tudo. A internet é o web, é o lugar dele, é o fórum dele. Às vezes tem um problema na igreja dele, corre para a internet e vai lá falar mal dos irmãos para todo mundo, para todas as pessoas. Ele é o web lord, entendeu? Ele debate, ele gosta de livros para depois achar defeitos, para depois sair falando do fulano, do beltrano, do cicrano. Querido, não é esse o Jesus. O nosso Jesus não faz isso. Ele está seguro. O que segue a ele está seguro. Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Está seguro de quem tem crido. Você não vê pastor Salomão postando coisas na internet contra o Beltrano, o Cicrano, xingando, entrando nas brigas que eles criam aí. Ah, porque estupraram uma criança, agora vai todo mundo brigar, vamos debater, vamos... Não, querido, isso aqui é do mundo. O mundo segue com as suas concupiscências, diz a Bíblia. O mundo é perito nisso. Você nunca vai querer que o mundo seja cristão. O mundo é mundo. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e o que não serve. Criticar um irmão, uma pessoa na TV, não vai resolver nada. Criticar na internet não vai resolver. Não vai resolver. Se você sentiu de Deus, dá um conselho a essa pessoa, vai até lá, conversa com ela. Não leva o caso para redes sociais. Esquece isso. Jesus jamais faria isso. Ele não tem prazer em humilhar, em decepcionar. Ele não tem prazer em acabar com o outro. A vontade do Senhor é restituir. Nem a mulher adúltera, ele não destruiu ela ali. Disse, nem eu te condeno, vai, não peques mais. É uma condenação que se busca hoje a todo instante. Cuidado com o Jesus que você está seguindo. Se você está seguindo esse ritmo, então tem um Jesus errado que você está seguindo. Um Jesus verdadeiro. Ele disse para tu amar teus irmãos, teu próximo, teus inimigos, orar pelos que te perseguem e te maltratam. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse traz a paz e a salvação. Esse é o verdadeiro Cristo. Tá bom? Vamos para o último aqui? Vamos lá. O Jesus da prosperidade.
A palavra prosperidade, aqui não dá mais tempo, porque nem o Instagram não aguentou, já encerrou. A palavra prosperidade, eu gostaria de falar dela para você hoje aqui. Ela implica numa série de coisas, tá? Ela está lá no livro de Salmos. Ela está em vários lugares na nossa Bíblia. Só que as pessoas se negam a olhar. Prosperidade não quer dizer o que se prega por aí, o que se conhece por aí. Prosperidade não é você ter bem dessa vida. Você pode ter bem dessa vida e viver em depressão. Você pode ter bens dessa vida e viver sem salvação. Saul se assentava no trono, era riquíssimo, ele agora era o rei de Israel, mas estava endemoninhado. Então isso não é prosperidade, querido. Isso é miséria pura. Prosperidade, querido, é você estar numa manjedoura, mas ter autoridade da salvação. Esse é o meu Jesus. Prosperidade é você não ter nada e dizer, como disse Pedro e João, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Isso é prosperidade, meu querido. Prosperidade é você ter algo lá em cima e ser portador disso aqui embaixo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas a coroa está onde? Está lá em cima. Mas o que tu tem está aqui embaixo. Oh, Garabaxé Bandaramai. O que você tem está aqui quando te diz, guarda o que tu tens, quer dizer, aqui nessa vida. Você pode pôr a mão no bolso, não tem um centavo. Você pode pôr a mão no teu bolso, pegar a chave do carro e falar, não posso nem andar muito porque tem pouco combustível, não tenho dinheiro para encher o tanque. Mas uma coisa eu tenho o meu nome no livro da vida. E logo, logo a trombeta vai soar e eu vou ouvir o meu nome ser chamado. Isso não tem preço. Quem disse? Jesus. Não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem. Antes alegrai-vos, pelo vosso nome está escrito no céu. Essa é a verdadeira prosperidade de um servo de Deus na terra. Vamos lá, o último, né? Este é o que enriquece, é o Jesus dos prósperos, da prosperidade. Este é o que enriquece todos que o aceitam. Então, quando você o aceita, tem que ficar rico. Senão, você não aceitou. Vem para cá e você pare de sofrer, você vai ficar rico. Deus vai te dar de tudo. Não vai deixar acontecer nada de errado na tua vida. Você nunca vai ter prejuízo, nunca vai ter problemas. Vai estar tudo certo e você vai ser sempre rico. Então, os que o buscam estão em busca de riqueza. E para provar que o acharam, precisam ter o melhor carro, a melhor casa, os bolsos cheios de dinheiro e abundância de bens materiais. Você sabia que hoje você chega numa igreja, se você parou com um fusquinha lá fora, um carrinho velho, todo mundo diz, coitado desse pastor. Se você parar com um carrão lá e todo mundo diz, olha, Deus abençoa ele está bem. Não é? Pois é, então cuidado, não vá julgar pelos seus olhos. Pode ser que ele chegue num fusquinha, tá? Pode ser que ele entre em Jerusalém montado num jeguinho, no burrinho. Eu acho que você está entendendo muito bem, não é? Pois é, então cuidado, que o mesmo rei que entrou num jumentinho emprestado, pode ser alguém que vai entrar num fusquinha emprestado na tua igreja também. Não ter nada, mas possuir tudo. Como nada tendo, mas possuindo tudo. É o que dizia o apóstolo Paulo na sua carta. Queridos, este aqui é o segundo dos grandes sinais da volta de Jesus e do fim do mundo. Os falsos cristos. Eu quero que você medite que tipo de Jesus você está servindo. Que tipo de Cristo você está seguindo e, consequentemente, para onde você está indo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.